Você está ouvindo o Trampapo. Papo reto para desenvolver sua carreira. E aí, galera, tudo bem? Começa agora mais um podcast Trampapo, um podcast para te ajudar a se encontrar, a ter seu espaço no mercado de trabalho. Eu sou Edu Lacerda, sou jornalista e eu que estou na condução dessa conversa. A gente está aqui com o Ricardo Moraes, ele é gerente sênior de marketing da Cato e professor da FIA. Executivo com sólida experiência em marketing, planejamento estratégico, finanças e gestão empresarial. Seja bem-vindo ao Trampapo, Ricardo. Obrigado, Edu. Exagerei um pouquinho na coisa, eu vi quando Tô eu estava achando que foi botando... minha mãe que fez essa descrição de mim, hein? Tá muito bonita. A gente falar de busca de vagas no mercado de trabalho pela internet. Hoje em dia, como você vê isso? Isso é uma escolha? Eu posso escolher se eu busco pela internet ou não? Ou já não tem mais escolha? Esse é o caminho? Eu acredito que não tem mais escolha. Acho que agora, com o acesso à tecnologia, todo mundo tem celular, é inevitável você ter que procurar por aqui. E aqui é onde todo mundo concentra as informações de tudo. E mais ainda, né? As empresas estão cheias de informação. Quanto vir de um lugar só a informação para ela, melhor ainda. E quem também está aqui hoje com a gente é a Thaís Pinheiro. Ela é diretora de Planejamento e Criação da Edelman Brasil. Ela é formada pela USP. Tudo bom, Thaís? Oi, tudo bom. Você trabalha especificamente com redes sociais, né? Assim, de uma maneira básica, depois a gente entra em mais detalhes, mas qual o trabalho que você trouxe para a gente explorar aqui, para a gente colocar em discussão? A gente trabalha, na verdade, com estratégia de comunicação de empresa em geral, incluindo redes sociais. E daí, o trabalho que a gente faz é muito pensando em construção e proteção da reputação da marca. E o que eu vou trazer aqui como um ponto importante para a gente pensar quando a gente estiver procurando um emprego é como os funcionários hoje em dia têm um papel fundamental na construção da reputação de uma empresa. Uhum. Então, a empresa hoje em dia ela não é mais uma instituição em que você tem só uma voz da empresa, mas como os funcionários ajudam a construir essa voz e essa reputação. Então, como a gente pode pensar nisso do ponto de quando a gente estiver procurando emprego? Imagino que vai exigir uma boa dose de relacionamento realmente entre empresa e funcionário e a realidade vai acabar transparecendo nas redes sociais, né? E quem também está junto nessa conversa é Ellen Torresan, formada em Psicologia pela Universidade de Londrina, coordenadora de recrutamento e seleção do grupo Ayoshi, que lidera hoje o ranking do anuário Valor Carreira, do jornal Valor Econômico, que considera boas práticas de gestão. Tudo bom, Ellen? Oi, Edu, tudo bem? Você, na verdade, está na ponta da empresa, né? Você está recebendo os currículos, fazendo o processo de seleção, né? Hoje em dia, qual é a sua opinião sobre a busca de trabalho através da internet? É isso, eu estou na ponta lá, recebo toda a parte de currículo, comunicação com os candidatos, e é o que o Ricardo falou pra gente um pouco. Não tem mais como fugir, né, disso. Até a nossa área, que é a construção civil, que tem um pouco mais de mão de obra operacional, tá indo para esse viés também, então tá todo mundo bem tecnológico já. E eu acho que é o caminho. Ricardo, a Cato ela é especializada. Na verdade, esse é o centro de todo o trabalho da empresa, né? É a seleção via internet, né? Não é bem a seleção, nós somos um marketplace. Então, o que nós fazemos? Nós unimos a busca do candidato com as empresas que estão procurando. Então, a gente faz essa conexão, o match entre os dois, para que os dois se encontrem aí. Esse é o core business que a gente faz. Que benefícios esse estilo de busca no mercado de trabalho traz tanto para a empresa quanto para o candidato? Para a empresa, na Cato tem uma primeira vantagem que é gratuito. Então, ela coloca as vagas dela sem custo algum. A vantagem é que ela centraliza as pessoas com quem ela pode falar. A vantagem do candidato, no caso da Cato, né? Então, nessa estrutura, quando ele se inscreve conosco, ele coloca os dados dele, põe o currículo online ali. Então, ele pode ser tanto contratado pela empresa que tem acesso a essa base de dados, mas também ele encontra as empresas que ele precisa. Então, a gente facilita essa conexão e coloca tudo no mesmo lugar para os dois se encontrarem. E uma pessoa muito importante aqui na nossa conversa é a Aline Prates, formada em Publicidade e Propaganda pela Faculdade Casper Libero, gerente de planejamento da Artplan, onde criou o Comitê de Diversidade da agência, idealizou também um projeto muito legal que a gente vai estar conversando aqui, que é o Seleção às Cegas. Seja bem-vindo ao Trampapo. Muito obrigada, Edu. Essa questão da seleção às cegas realmente chama atenção em todo esse mundo da internet, né? O que é que vocês decidiram fazer e como que isso está sendo colocado em prática? Acho que muito do que a gente está discutindo sobre o futuro das organizações e o futuro da publicidade de maneira geral é como que a gente traz pessoas mais diversas para dentro desse universo, né? Como que a gente tem pontos de vista diferentes aí de pessoas mais diferentes possível.
E um jeito que a gente encontrou de fazer esse contato entre as pessoas mais diversas é através da seleção às cegas, que é uma ferramenta que permite que os gestores façam todo o processo seletivo sem saber as informações que, teoricamente, ele não precisa saber na hora de contratar uma pessoa. Então, ele não sabe o gênero, ele não sabe o nome, ele não sabe de onde essa pessoa veio, o que ela estudou, que faculdade que ela fez. A gente elimina o viés inconsciente, né? Aquela vozinha que fala para a pessoa escolher uma e não a outra. E a gente fica só com ferramentas técnicas mesmo para contratação. E o resultado disso, como tem sido? A gente começou há um pouco mais de um ano lá na agência. Hoje, mais da metade, né? Mais de 60% das contratações estão sendo via seleção às cegas. Dessas contratações que a gente fez, a gente viu que mais de 80 são pessoas que são voltadas para a diversidade. Então, são pessoas que fazem parte de minorias, pessoas que fazem parte de faculdades fora do circuito mais tradicional daqui de São Paulo. E a gente vê isso um ganho muito grande no nosso dia a dia, que a gente tem opiniões, a gente tem visões de fora do que a gente estava acostumado. De fato, a gente constrói um ambiente mais diverso, um ambiente mais inclusivo. O candidato, ele sabe que a seleção vai ser às cegas? Sabe. Desde o começo, a gente faz um disclaimer contando para ele como que é o nosso processo. O nosso processo, por ser às cegas, ele acaba sendo um pouco mais longo do que o normal, mas a gente dá todo o suporte e também pede para que ele evite se identificar. Então, nos campos abertos, onde ele pode falar um pouco mais sobre si, a gente pede que ele não use pronomes para a gente saber se é homem ou se é mulher. A gente pede para que ele não fale onde ele trabalhou, onde ele estudou. Então, a gente também depende da boa vontade, digamos assim, do candidato de nos ajudar nesse processo. Você citou aí o disclaimer. O que exatamente é essa questão? A gente faz um aviso para ele, então, antes dele começar o processo seletivo, ele recebe todas as instruções, onde a gente explica um pouco como é que vai ser, para que ele já fique ciente de como que ele deve responder ao processo. Ellen, você é psicóloga e a Aline comentou com a gente aqui que acaba realmente tendo uma diversidade maior. Você acredita que o fato do candidato saber que a seleção é às cegas, isso deixa as pessoas mais à vontade para se candidatarem, pessoas de toda a diversidade? Com certeza. Eu acho que, como ela não está sendo vista, e elas pode ser pessoas que já passaram por algumas dificuldades, então ela... Tem gente que carrega, né, aquilo que acha que vai encontrar um preconceito logo de cara. Então ela se sente segura. Ninguém tá me analisando, enfim, tá, por conta do que eu sou, da cor que eu tenho, enfim, ou qualquer outra coisa que ela possa sofrer. Então acho que fica mais tranquilo, fica mais natural, né, tanto para o candidato quanto para a empresa. Bom, mas a internet também abre um espaço muito grande para que as pessoas realmente descubram umas às outras, né? E até algumas empresas podem tentar saber um pouco mais do funcionário, do candidato, né? Para saber se ele está de acordo com os ideais da empresa e tudo mais. Como isso acontece e como seria a maneira ideal que isso acontecesse dentro de uma empresa? Como eu falei no começo, a gente tem uma pesquisa na Edelman, que é a Trust Barometer, que ela identifica a confiança que as pessoas têm nas instituições, e a empresa é uma delas. E a confiança ela é um ativo super importante na empresa, e uma das coisas que a gente identificou é que as principais fontes que ajudam a construir a confiança de uma empresa são pessoas como você. E entre as pessoas como você, tem também os funcionários da empresa. Como você, então, como candidato. Pessoas como você, pessoas que você se identifica, pessoas próximas. Sim. E além disso, também entre as fontes mais confiáveis estão os funcionários da empresa. E daí vai desde o CEO, executivos, até um funcionário comum. E daí o funcionário comum, ele acaba somando a força de uma pessoa como você com a força do funcionário comum. Isso quer dizer que, assim, quando uma empresa fala, vem trabalhar aqui porque eu sou muito legal, a pessoa sabe que ela está falando isso porque ela é empresa e ela tem que dizer esse discurso. Quando uma pessoa que eu conheço ou que está na minha rede de influência, né, então está nas minhas redes sociais, é amigo de um amigo, fala que trabalha naquela empresa e que aquela empresa é uma empresa legal para se trabalhar, eu vou confiar mais naquilo. Então, e as empresas, elas têm percebido o poder que o funcionário tem em ajudar elas a construir essa reputação. Então, as empresas, elas estão dando um protagonismo cada vez maior para esses funcionários, treinando esses funcionários para que eles sejam embaixadores das mensagens da empresa, para que eles falam que tem uma vaga ali, para que eles ajudem a contratar a pessoa, para que eles divulguem um prêmio que a empresa ganhou, um produto que a empresa está lançando. Então, existem treinamentos de redes sociais para executivos, para as pessoas se sentirem mais confiáveis
confiáveis em falar na empresa. E isso tudo para a pessoa construir a sua reputação na rede social, para ela se tornar uma pessoa influente ali na rede delas e com isso ela emprestar essa influência para a empresa também. Não precisa ser um influenciador digital, um Whindersson Nunes, não. Quando ali você dentro do diz, micro exatamente, espaço dela. Porque quando você diz que uma pessoa, eu confio mais numa pessoa como eu, essa pessoa como ela é uma influenciadora para mim também. Então é justamente isso, são esses micro-influenciadores na minha rede de contato. Então as empresas elas estão dando esse protagonismo para os funcionários para que eles sejam embaixadores. Quando você olha do outro ponto de vista, né? Então quando você está procurando um emprego, eu acho que é fundamental que você então encare as suas redes sociais como de repente uma extensão do seu currículo. Então você tem o seu currículo, porque nem todas as empresas estão ainda na contratação às cegas, o que eu acho que é uma iniciativa muito interessante, mas algumas, elas, além de olhar o currículo, elas vão também vasculhar como é que é a atuação das pessoas na rede social. Então eu acho que uma dica que eu daria é para a pessoa construir a reputação dela nas redes sociais, compartilhando artigos de outras pessoas que ela acredita e que ela tenha o mesmo ponto de vista, escrevendo de repente artigos próprios em que ela começa a se posicionar como artigos ou opiniões ou uma campanha legal que ela viu de uma empresa que ela admira, ela compartilha isso, elogiando a campanha, e isso acaba construindo também ali uma reputação para ela quando um recrutador estiver olhando para isso. Então tá aí uma dica aqui do Trampapo, que vem pela Thaís Pinheiro, é a pessoa usar as redes sociais, então, para que ela demonstre realmente o interesse por aquela função, por aquela empresa, por tudo que está sendo discutido, né, por ali. Tem um ponto que eu acho interessante quando a gente olha nisso, porque a gente já faz isso normalmente. Você vai comprar um celular, você vai comprar um computador, eu procuro os meus amigos que mais entendem sobre isso para questioná-los. Então, se eu vejo que ele é a pessoa que mais entende sobre o assunto, eu quero a opinião dele. O inverso também é na procura de emprego, né? Então, porque se eu sou alguém que estou procurando uma vaga de comunicação, tem uma vaga na minha área, eu vejo que aquela pessoa, o candidato, faz parte daquelas redes, eu encontrei ele em algum fórum que eu discuto aquilo, e ele pode aparecer também para mim. Isso ganha um ponto positivo. As indicações sempre acontecem, né? Depois do momento da entrevista, se você tem alguma pessoa em contato, alguém que você conhece, participa de algum fórum, olha, tem esse cara que é bom, eu já vi uma recomendação dele em algum lugar. Essas redes e conexões são importantes na internet, né? A gente acaba muitas vezes se prendendo muito na questão pessoal, mas você pode ter um hobby que você fala muito bem, aquilo joga super a seu favor, te dá conexão também com pessoas, né? Isso é importante. Tem a visão boa das coisas. Ô Ricardo, essa questão de pesquisar na rede social, aí a gente falando agora com empresa, de uma certa forma falando com o candidato também, falando com a empresa. Não é muito delicada essa questão de a gente, da empresa buscar informações sobre alguém na internet e de repente, por exemplo, descartar ela por conta de algum comportamento, algum estilo de vida que a empresa não aprove? Eu vejo isso de duas formas, né? Tem um lado da empresa, ela se precaver com comportamentos, né? Hoje em dia a gente toma alguns sustos quando vê as pessoas tendo um comportamento que não é nem uma questão de ser legal ou não, mas isso é ilegal. Sim, porque ilegal tudo bem. Então né? tem esse ponto. E as empresas vão fazer isso, né? Então você tem alguns cheques que você faz para ver quando você é um alto executivo, principalmente, qual o seu histórico, que história você tem. Aí tem um caso recente de uma agência que um diretor fez um comentário que soou extremamente mal sobre regiões do Brasil e ele depois foi para uma outra agência, o mercado inteiro reclamou e ele não foi contratado. Então tem posturas que você carrega com você vai ter que mudar aquilo. Mas vamos ver pelo outro lado, né? O importante que eu acho quando a gente procura pela empresa, saber quem a empresa é, e porque as pessoas falam, pô, essa empresa é legal mesmo, ela tem essa diversidade toda, isso é bacana, não, isso é verdadeiro. Para você ir pro lugar certo e para a empresa também. A contratação errada por parte da empresa ou por parte do candidato é uma perda de tempo e de dinheiro. Sim. É importantíssimo vocês dois estarem alinhados. E para a empresa eu acho que a busca que ela acaba fazendo primeiro, tem alguma coisa sobre essa pessoa que não bata com a gente? Ou depois até mesmo olhar, poxa, que legal, tem muito a ver com a nossa cultura. Vai ser incrível ter alguém assim que vai ajudar no nosso perfil. Então, o processo às cegas eu acho que assim, que é o mais alto nível que a gente pode ter para tirar a interferência humana e você depois deixar somente aquilo que exatamente precisa. Assim, para mim é o máximo que as empresas deveriam fazer. A gente já consegue fazer isso? Muitas empresas não. Então, já que isso você ainda não vai ter em todas, e você pode ser encontrado e a empresa vai te procurar, então o que você quer deixar de mensagem para ela? É onde está a sua privacidade, né? Então, ter a sua privacidade. Você não precisa compartilhar com todo mundo. Vai lá e coloca só para os seus melhores amigos. Aquilo é pro que vai aparecer pro mercado. Sim, as redes sociais permitem isso. Exato. Né? Então, dica do milhão, olhe a privacidade dos seus perfis nas redes sociais. O que você compartilha com quem.
Daí tá tudo certo. Muito bom. Tá aí uma dica importantíssima. E Ellen, da mesma maneira que as pessoas podem estar sendo observadas por empresas, é lógico, as pessoas também devem e precisam observar as empresas para as quais elas querem se candidatar, né? E isso é um dos trabalhos que a gente vem fazendo muito. A empresa se colocar, ser sempre transparente. Hoje lá no grupo uma das coisas que a própria Thaís falou da empresa, de ter o funcionário como aliado, né, para divulgar, para fomentar como é bom trabalhar na empresa. Organicamente, a gente já tem isso na Yoshi. Tanto que a gente tem algumas premiações que ganhamos agora, nesse ano. Então, naturalmente, o próprio funcionário consegue passar para quem está vindo, né, de fora o quanto é bom trabalhar lá. Então, para o candidato, isso realmente é muito bom, sabe? Sim. Ele olha e fica natural, né? Fica verdadeiro. Sim. Que, não é só uma propaganda, não é só um marketing da empresa. Não, realmente aquelas pessoas que estão lá, elas gostam de trabalhar lá na empresa. Entra na questão de reputação que a Thaís estava falando, né? Aline, e sobre a questão da contratação às cegas que vocês fazem, existiu alguma resistência dentro da empresa? Foi preciso ter um trabalho de convencimento dentro da empresa para que isso fosse colocado em prática? Acho que qualquer mudança que a gente coloca no que as pessoas estão acostumadas a fazer no dia a dia, a gente tende a ter ali uma certa resistência. Acho que a principal coisa que a gente teve que lidar um pouco no começo da implementação do processo às cegas é o fato de ser um processo um pouco mais longo. Então, quando a gente recebe uma indicação de uma pessoa, tende a ser mais rápido. Você recebe a indicação, fala com ela no dia seguinte, quando você vê, a pessoa em uma semana está contratada. O processo às cegas não, a gente cadastra a vaga, a gente pensa quais são as perguntas, quais são o tipo de atribuição que essa pessoa vai ter, que tipo de especialização ela precisa ter, para depois divulgar a vaga. Então é importante que essa vaga seja divulgada fora dos nossos círculos, né? Se a intenção é trazer pessoas diferentes, não adianta nada a gente continuar divulgando as vagas para as pessoas que a gente já conhece. Então tem um trabalho forte com faculdades, com parceiros, com outras instituições até que trabalhem com a diversidade, para só depois a gente começar o processo seletivo de fato, né? Entender quais são os perfis, para eventualmente marcar uma entrevista. Então, o processo aí que demoraria uma semana acaba ficando um pouco mais longo. Então, a gente tem essa questão de contar para os gestores que a gente está nesse movimento. Mas eu acredito que na Artplan a gente tem gestores que eles estão conscientes de que é preciso fazer alguma coisa em relação à diversidade. Então, é uma agência que, até comparada com outras que a gente vê no mercado, é uma agência que está se preparando há anos para ter esse tipo de conversa. É uma agência que ganhou o Great Place to Work várias vezes, anos seguidos. Então, de fato, a gente não encontrou tanta resistência quanto a gente achou que ia encontrar quando a gente começou com esse processo. Aí tem uma coisa bem legal, né? Quando eu ouço isso como anunciante. Hoje, para contratar uma agência na Cato, que a gente não faz concorrência, que eu acho que é permissível contra o mercado, não é a favor de ninguém. O outro que a gente considera é isso, diversidade. Então, quando a gente vai fazer a análise da agência, como é que é a diversidade que você tem, que volume de pessoas você tem, quantas são mulheres, quantas minorias, como você entende isso. Então, pra gente hoje, uma empresa que olha isso, ela tem diferencial de mercado. Então, num processo nosso de avaliação, com certeza a Artplan sai na frente de muitas outras. Então, assim, diversidade é dinheiro, gente. Isso você fala dinheiro tanto pela aceitação do mercado, quanto por produtividade, produção? Produtividade, a gente tem números na Cato que são incríveis, quanto pessoas que trabalham a diversidade, elas têm funcionários que se retêm por mais tempo, são mais fiéis ao cargo, têm planos mais coerentes com eles. Porque isso fica verdadeiro, né? Muito natural. E a empresa que tem essa visão, ainda mais uma agência de comunicação, ela tem um poder de criação muito mais vasto, um público maior. É riquíssimo. O Trampapo, só lembrando, ele está disponível no trampapo.com.br, também está no Spotify, no SoundCloud, no Apple Podcasts também. E, Ricardo, dando continuidade aí à questão da busca pelas vagas na internet, o LinkedIn tem atraído a atenção de muita gente, né? Você colocar o seu currículo no LinkedIn, isso é suficiente ou é importante usar sites específicos de busca de vagas, busca de empregos? Tem um negócio que a gente fala bastante, que procurar emprego já é um trabalho. Então, a primeira coisa, assim, todas as plataformas. Se inscreva. Então, todo mundo fala, mas o LinkedIn é uma rede social de termos profissionais. E aí, com isso, quando a gente olha, então, ter os dados lá é interessante, você se arruma, coloca certinho, mas tem todos os outros, tem vários sites que você pode participar e colocar suas informações. Não adianta colocar a informação pela metade. Então, entrou numa plataforma, preencha tudo, faça tudo corretamente, coloque seus dados, aplique somente para as vagas que estão dentro do seu perfil. Não adianta você ser de tecnologia e colocar um negócio de marketing. Então, esses processos básicos são importantes, mas considerando o mundo hoje que você tem de possibilidades,
Tem os grandes players que você tem que estar bem atualizado seu currículo e outros que você não precisa também perder seu tempo. Eu queria complementar um pouco o que o Ricardo falou, que eu concordo muito com ele de que as diferentes ferramentas, elas ajudam a complementar. E é importante você entender qual que é a vocação de cada uma delas. Tem umas que realmente é você colocar o currículo. A Cato, você vai lá, coloca o currículo, ela vai te ajudar a fazer o match com a empresa, com a pessoa. O LinkedIn é uma rede social, não basta você colocar seu currículo lá. Ali é o lugar onde você vai construir a sua reputação como profissional. É onde você deveria, né, ter uma atividade constante, onde você vai estar compartilhando o que você acredita, quais são os projetos que você está fazendo, os projetos que você admira no mercado, quais são as empresas que você admira. Então, ele ajuda ali a construir, ele é uma extensão ao currículo, ele ajuda a construir uma rede. E ele ali também te ajuda a construir essa rede também de relações, ele ajuda você a ser visto por outras pessoas, a você, de repente, construir relações que você não teria no dia a dia do trabalho. Aquele momento que você citou, que é importante estar criando artigos, compartilhando artigos, faz diferença também em qual rede social você está divulgando? Por exemplo, o LinkedIn seria um espaço mais adequado? Sim, o LinkedIn é o espaço para isso, né? Para você construir a sua reputação como profissional. E daí, voltando àquilo que eu disse, né? Que as empresas estão buscando, então, entendem da importância do funcionário para construir sua reputação, de pessoas que vão ajudar ela a divulgar as suas mensagens. Quando você encontra uma pessoa que ela é ativa no LinkedIn, que ela já divulga normalmente, que ela já escreve artigo, que ela já compartilha, ela vai ser provavelmente um embaixador da sua marca mais nato do que uma outra pessoa. Isso, as empresas elas estão investindo dinheiro em formar embaixadores de marca dentro da empresa. Então, se você está buscando um profissional e você já vê que a pessoa já tem essa habilidade, ele acaba também sendo um ativo melhor para a empresa. E comunicação também, que ele já está mostrando ali, também é um ativo, né? Vale muito em todas as carreiras, todos os cargos. E por falar nisso, Ellen, você como psicóloga, você vê essa questão de buscar um emprego na internet algo que está em uma elite intelectual, ou isso a gente pode contar em toda a gama do mercado de trabalho? Toda a gama, com certeza. Eu acho que hoje o acesso está muito mais fácil, né? Quando o pessoal fala assim, mas tem certos públicos que não têm acesso à internet. Para mim, hoje parece que não é realidade, né? Porque o celular está na mão de todo mundo. Exatamente. O celular, é o que você falou, o celular está toda hora na mão, né? Tem gente que às vezes não consegue entender o conteúdo e como transformar aquilo que ele quer falar. Tem pessoas mais simples, né? Uhum. Então, não consegue transformar aquilo que ela quer falar dentro da internet. Tem gente que tem medo de como passar aquilo, de poder falar mesmo, né? Aquilo que quer, de se expor profissionalmente. Tem gente que não tem medo de se expor pessoalmente, mas profissionalmente as pessoas têm um pouco de receio ainda, né? Mas, no geral, eu acho que tá bem próximo ainda de todo mundo. E até as pessoas mais simples, a gente vê, ainda existe muito lan house, né? Fora de polos maiores, mas para cidades menores existe a lan house. Tem pessoas que estão ali disponíveis para poder ajudar. Então, acho que o acesso está para todo mundo mesmo. Mas a gente considerando, por exemplo, às vezes cargos que exigem mais a questão física, mais o trabalho braçal, ainda assim a gente pode considerar que a internet está sendo o caminho? É o futuro. Eu acho, eu acredito que é bem o futuro. Falando você pelo lado da empresa, você recebendo os currículos, como que você vê essa questão da pessoa tentar levar um currículo pessoalmente? Ainda é normal algumas pessoas, principalmente na construção civil, levarem um currículo, mas a gente já tenta direcioná-los, porque muitos deles ligam ou entra pelo site, manda alguma coisa, então pode encaminhar nesse meio. Pode entrar na nossa plataforma e se inscrever na vaga. Uhum. Então, assim, a gente vai direcionando para eles tomarem isso como hábito, né? Mas já está bem mais comum para eles entrarem na internet mesmo. Ricardo, como que você vê essa questão? Acho que vem mudando ao longo do tempo, né? O volume que as pessoas vão colocando vagas de emprego nos sites e não tem mais aquela coisa do essa vaga só se eu for lá pessoalmente. Vou entregar meu currículo porque a pessoa vai me ver. Não vai. Se pegar a Yoshi hoje, eles têm todas as vagas, eles estão lá online, só você entrar. Então você pode mandar por lá, você tem esse custo, né? Hoje você sai de um lugar para o outro, tem um custo de trânsito, de tempo. Então, fazer tudo online é a melhor saída que você tem. É o jeito mais barato e rápido. Isso é uma das coisas que muitas vezes algumas pessoas ligam, né? E aí eles falam, mas não é melhor eu levar aí pessoalmente? Falo, se você quiser muito, você pode trazer, não tem problema. Eu te atendo. Mas vai acontecer a mesma coisa, tá? Você me trazendo aqui ou você me encaminhando por e-mail,
o resultado é o mesmo, tá? Não vai influenciar positivamente ou negativamente o fato de você trazer aqui pessoalmente. É a impressão que eu tenho. Aí algumas pessoas falam, então tá, então eu vou mandar. Elas ficam meio inseguras, né? Acham que o presencial vai contar mais pontos pra alguma coisa. Mas olha que engraçado, né? E a Aline tá aqui falando exatamente isso, falou, então eu vou tirar esse peso desse pessoal, das pessoas chegarem aqui pra não ter esse viés, né? Então, tipo, não, isso não vai trazer resultado. Manda de casa, entra na plataforma, cadastra bonitinho, manda por lá, 0 custo, mais fácil. Além do que, por exemplo, na contratação às cegas que vocês fazem, Aline, seria absolutamente impossível fazer se a pessoa já tivesse chegado pessoalmente ali, né? Sim, é uma coisa que a gente acaba recebendo muito, pessoas da Arteplan, né, acabam recebendo contatos de pessoas no LinkedIn. Me indica aí, segue o meu currículo. E a gente não pode encaminhar lá dentro para ninguém, até porque, né, a gente estaria burlando o sistema de seleção às cegas. O que a gente faz é indicar, olha, aqui no nosso site vão estar as nossas vagas que estão abertas, fica de olho, quando tiver uma vaga você se cadastra. Então a gente tem também esse trabalho de educar um pouco o candidato. Ele acha que, às vezes, vou adicionar no LinkedIn e vou mostrar que eu tô interessado, vai fazer com que ele ganhe pontos. E dentro do processo seletivo às cegas é o completo oposto, né? O que a gente não quer é que a gente fique dependendo das pessoas caçarem ali um funcionário. Acho que o jeito que a Thaís falou é legal porque eu acabo sendo um pouco do porta-voz da agência. Então a pessoa vem me perguntar, como é que é trabalhar aí? Como que é? É legal assim mesmo? Como que funciona? E o processo seletivo em si, a gente indica a plataforma para, de fato, eliminar qualquer tentativa de burlar o sistema, vamos dizer assim. E assim, é bom ter claro, né? Para quem tá no RH hoje, pelo volume de procura que tem de pessoas, não dá para alguém entrar fora do sistema. Então imagina, cada um que entra, você está burlando um trabalho que o RH tem que é monstruoso de contratação. Achar que uma indicação no meio do caminho vai fazer você entrar, não vai. Em qualquer empresa não vai. No Às Cegas, impossível. Nos outros, também. E tem uma coisa que a gente bate muito quando a gente fala, né? As pessoas sempre ficam, mas em que momento eu deveria usar uma recomendação? Na hora da entrevista. Depois que você passou, você foi chamado, aí na entrevista você pode falar, olha, eu conheço tal pessoa, conheço alguém. E isso não é um problema, você dizer que tem alguém conhecido dentro da empresa? Não, algumas vezes é bom, porque ela vai validar suas referências. Isso é legal. Quando a gente fala então que o RH vai fazer a pesquisa, vai atrás da pessoa, mas ela quer saber coisas positivas de você. Se você tem alguém que possa falar ao seu favor, incrível, vamos lá. Mas isso é lá na frente. Antes tá querendo burlar o processo. Pode jogar contra, né? Imagina, olha, não, coloca o meu aí na frente porque sou amigo de fulano. Não dá. Na hora da entrevista. Na hora da entrevista, não, eu conheço uma pessoa, E aí, quando a pessoa te precisar matar uma dúvida, olha, você é diretor de arte, já conhece aquele cara, já trabalhei com ele é legal. Então bacana, que eu entrevistei. Aí sim. Você está entregando ferramentas na mão do selecionador, né? Isso, você na hora certa. Na hora certa. E na hora certa. Aline, só mais uma coisa relativa à questão da contratação às cegas. Você acredita que isso seja possível em qualquer empresa ou realmente vai depender muito do perfil de cada uma? Eu acho que é do formato que a gente tem hoje, né, de ser uma plataforma parceira, onde a pessoa se cadastra. Como a Ellen falou, a gente não tem trabalhador braçal, né, um outro público ali que a gente está buscando quando a gente está fazendo a contratação, funciona muito bem desse jeito. Então, eu imagino que para as outras agências, por exemplo, possa ser alguma coisa muito similar ao que a gente tem. Mas nada impede que isso seja, de alguma forma, adaptado para outras realidades. Então, acho que muito do que a gente até ouviu de crítica lá atrás, quando a gente começou a conversar sobre isso, era, mas vocês querem eliminar o viés cognitivo? E se for uma obra, você vai contratar uma mulher? Talvez sim. Sim. Se ela for melhor do que... Vai ser melhor que todos. O que é o viés cognitivo? O viés cognitivo é aquela vozinha na nossa cabeça que faz com que a gente prefira contratar uma pessoa e não outra por alguma questão pessoal. O viés é do contratador. Você não está jogando viés cognitivo de quem está se candidatando. Não, ele é do contratador. Então, quando você está ali, você tende, né, pesquisas já foram feitas, você tende a contratar uma pessoa parecida com você. Então, quando a gente vê, por exemplo, no universo de comunicação, que é o que a gente está trabalhando hoje, se a gente vê que lá vai ser um homem hétero, branco, rico, a tendência é que ele continue contratando pessoas parecidas com ele é muito grande. Então, o que a gente faz é evitar isso. Como que a gente faz com que a competência da pessoa é o que seja ali o foco da discussão? É maior do que ali a questão pessoal dela, que de fato não é importante na hora da seleção. Então, acho que nada impede de que
em outras categorias a gente tenha processos similares que acabam de alguma forma se adequando ali ao que a pessoa precisa de fato levar em consideração na hora de contratar. Super entendo, eu acho que tem um contraponto, né? Por exemplo, a gente vê muito no mercado de comunicação, saiu agora todo um mercado do trabalho tentando ter mais mulheres na área de criação, porque é muito comum ter homens. E a gente tem em tecnologia ainda a história de ser um mercado também muito masculino e sempre homens. Então aí eu acho que tem talvez algumas ferramentas em paralelo que podem ser usadas, em algumas áreas, legal, vou fazer um processo todas escuras, porque aí eu trago exatamente aquilo que precisa. Em algumas outras áreas a gente tem que fazer o inverso, eu acho até, sabe? Forçar um pouco mais para ter mais mulheres, forçar a diversidade, porque eu bato na mesma tecla. Aqui na Cato tem um processo muito legal quanto a isso, a diversidade faz parte de alguns pilares da companhia, como a gente consegue colocar, e ainda assim a gente tem que puxar, por exemplo, tecnologia é uma verdade para nós, buscar cada vez mais mulheres e empoderá-las aqui dentro. Porque dá uma riqueza, uma qualidade muito maior no trabalho quando tem grupos diversos, né? Então eu falo, mas será que eu colocaria na obra uma mulher? Com certeza vai passar um monte de coisa que um homem naturalmente não olha os iguais, uma mulher vai fazer 1000 vezes melhor. Então eu acho que a diversidade sempre vai fazer bem pros dois lados, onde a gente acha que mulheres deveriam estar homens também. Isso é um pouco da discussão que a gente tem lá, né, de que o processo seletivo às cegas ele não é suficiente. Então, ele é uma super iniciativa, mas o que a gente faz é compor realmente um ecossistema que favoreça a diversidade dentro da agência. Por exemplo, não basta a gente contratar essa pessoa que é diversa, ela teve oportunidades de vida diferentes das outras pessoas. Como que a gente faz com que o ambiente da agência seja inclusivo e seja verdadeiramente positivo para ela? Como que a gente prepara também as outras pessoas para a chegada de pessoas diversas? Acho que o processo de seleção às cegas ele é um de vários artifícios que a gente acaba tendo para fazer com que as pessoas se preocupem um pouco mais com isso, né? Acho que é muito fácil, é muito cômodo a gente seguir do jeito que a gente segue sendo contratadores, mas é bacana quando uma empresa para e olha e fala, não, mas vamos fazer alguma coisa diferente. E acho que é um pouco desse raciocínio que a gente está tentando na Artplan. É super pioneiro quando a gente olha no Brasil esse tipo de contratação e a gente também tá aprendendo. Acho que isso que é bacana. A gente está evoluindo, está tentando entender como que a gente faz mais também por essas pessoas. Queria fazer uma pergunta agora sobre o networking, né? Que é aquela reunião, as pessoas trocando informações. E eu acho que a pessoa mais indicada para falar sobre isso aqui é a Thaís Pinheiro, né? Que é da Edelman. Thaís, tradicionalmente o networking é feito em reuniões, às vezes nas feiras, a gente conhece aquele monte de gente. E dentro das redes sociais isso está pronto, né? Você não precisa esperar o dia de uma feira para estar fazendo esse trabalho. Sim, com certeza. Assim, eu acho que tem que usar as redes sociais a esse favor, sim, porque você consegue ampliar as redes com a sua rede de influência, a sua rede de pessoas conhecidas numa proporção muito maior do que se você fosse depender de estar pessoalmente com essas pessoas. Eu acho que o estar pessoalmente é importante, então você estar presente em eventos e acontecimentos do seu setor, circular e conversar com essas pessoas ainda é importante, mas a rede social ela é uma aliada muito forte nisso. É uma aliada barata, é uma aliada que te ajuda a ampliar aí esse número de pessoas que você conhece. E daí tem uma coisa muito... a forma como você vai fazer esse relacionamento nas redes sociais também tem que ter um cuidado, né? Eu acho que você também tem que ter esse cuidado de não sair adicionando todo mundo, pessoas que nunca te viram na vida, que não te conhecem sem saber de onde você vem. Então é importante você adicionar pessoas que fazem parte de alguma forma de uma rede próxima à sua, pessoas que são pessoas conhecidas, às vezes pedir para as pessoas te apresentarem para outra pessoa e fazer essa ponte, porque senão as pessoas também não vão aceitar um pedido, né, de você fazer parte de uma rede se ela não te conhece, se não tem nenhum aviso, né, você chega sem bater na porta, né. Eu ia comentar aqui, um pouco antes de eu começar a bater o papo, tava olhando meu LinkedIn aqui, tinha sei lá, uns 5 pedidos de conexões. 4, eu não faço ideia, a pessoa nem colocou o mínimo, sabe, oi, tudo bem, a gente já se viu, olha, gostaria de manter em contato por causa de... Então, acho que tem vezes também coisas que você pode trocar informação, mas se apresenta, né? Não é tão difícil assim falar um oi. Então, mas o próprio, falando do LinkedIn já específico, que a gente tocou aqui no assunto, eu já ouvi falar que o LinkedIn, propriamente dito, é para você expandir cada vez mais, mesmo que você não conheça diretamente, não seja lá... não seja teu primeiro grau, né? Eu acho que o bacana da internet é que ela, de alguma forma, também democratizou o acesso à informação, né? A gente, como uma agência que está procurando pessoas diversas, a gente acaba tendo o interesse na pessoa que está
procurando alguma coisa também relacionada à nossa vaga. Então, a pessoa que faz um curso gratuito, a pessoa que tem interesse de participar de um webinar, de alguma transmissão online, de alguma aula que possa ser ali gratuita online. Então, é bacana que, de alguma forma, a pessoa use o tempo ali que ela tá disponível, que ela está procurando, para também se qualificar, para também, de alguma maneira, até passar na frente dos outros candidatos, vamos dizer assim. A pessoa que demonstra esse interesse, demonstra que ela tem um currículo que está mais alinhado com o que a gente procura ali como recrutadora, nos ajuda muito na hora de contratar também. A pessoa se destaca. Sim, eu acho que o tempo, né? Como usar o tempo? Eu acho que você usar o tempo para se reciclar, para fazer cursos é muito importante. Mas como o Ricardo falou no começo, procurar trabalho é um trabalho. E você precisa encarar isso com essa seriedade. Então, você ter um cuidado na hora de fazer o seu currículo, ter um cuidado na hora de escolher as ferramentas na internet que você vai usar, que vão te ajudar. Entender que existem ferramentas que são complementares, que você pode usar mais que uma, mas como usar cada uma delas. Então, tem a Cato, onde você vai colocar o seu currículo e coloca o currículo com cuidado, lê as indicações, lê as dicas, entende direitinho como é que você vai colocar, depois usa como complemento o LinkedIn para ali você mostrar como é que você é profissionalmente, como é que é a sua atividade profissional, o que você admira, quais são as empresas que você admira, quais são os profissionais que você admira para fazer network, mas também com um cuidado ali de saber conectar com as pessoas certas, de saber compartilhar o conteúdo correto. Então, ter um cuidado na hora de fazer. Se você for fazer um currículo direto para uma vaga, ter o cuidado de personalizar esse currículo para essa vaga. Então, você realmente gastar o seu tempo, investir o seu tempo em procurar e da melhor forma possível, usando as ferramentas a seu favor. Obrigado, Thaís, que é diretora de Planejamento Criativo na Edelman Brasil, né? E para a gente terminar, Ricardo, uma das questões que as pessoas falam hoje em dia é muito de inteligência artificial. Isso já está em prática dentro da seleção e de que maneira o candidato pode pensar nisso e planejar sabendo que a inteligência artificial está no caminho? A inteligência artificial veio para ajudar. O que basicamente ela faz? Quando você entra no site, por exemplo, no caso da Cato, você começa a procurar uma vaga, a gente vai entendendo cada uma das vagas que você procurou, qual o seu perfil, qual o seu currículo. Nesse momento, todos os recrutadores do Brasil estão mandando um beijo para a Thaís, porque o que ela acabou de falar é exatamente o que o recrutador precisa. Preencha tudo bonitinho. E a inteligência artificial também gosta disso. Porque quando você coloca lá uma vaga que você não tem seu perfil, você se aplica para ela. Então, eu aplico para uma vaga de auxiliar administrativo, depois para uma de presidente, depois para uma de químico, outra de engenheiro. Não funciona. A recomendação que vai vir para você é péssima. Falar, nunca tem vaga no meu perfil. Não, porque não é o seu perfil. Então, quanto mais você estiver dentro da plataforma, fizer a procura de acordo com o seu perfil, procurando, né, como a Ellen falou, as empresas que batem com o seu perfil, a inteligência artificial pega essas informações e recomenda para você vagas que estão muito mais perto de você. Tem casos que a gente já viu pessoas falando, me candidatei para 1000 vagas. Não, você deve ter dado no máximo para 100 vagas. As outras 900 foi uma perda de tempo. Então... Mas bem enviadas, realmente com o perfil dando match ali. Exato, com o perfil dando match. Aí como a Thaís sabiamente colocou, falou, preencha corretamente com as informações que precisa, use termos que são adequados. Poxa, você trabalha com a área de produtos, tem uma série de metodologias, você pode colocar termos que vão ajudar o recrutador a te encontrar e até a inteligência artificial saber que você é a pessoa específica para aquilo. Assim, para a gente dar exemplo de palavras-chave que a pessoa pudesse estar usando em determinadas áreas, que tipo de referente a que expressões ela deve estar Por exemplo, cursos que ela fez. Então, acabei de terminar um curso em comunicação, agora então eu sei bastante sobre storytelling. É um negócio super bem falado. Eu sou da área de web design, eu mexo bem com Photoshop. Coloca o nome do software que você usa. Até na fala você já está dando o hashtag dela. Hashtag, coloca esses termos, né? Financeiro, eu sei fazer contabilidade, já fiz transfer price. Tem uma série de coisas que você vai usando que são termos puros da área que você está. Você normalmente fala, coloca no currículo. A inteligência artificial acha isso e o recrutador te acha mais fácil. Legal, Ricardo. E lembrando aí, o Ricardo Moraes é gerente sênior de marketing da Cato. Muito obrigado a todos vocês aqui. No Trampapo de hoje, a gente falou sobre como usar a internet a favor da sua carreira. E com esse tema, a gente encerra essa temporada e em breve a gente volta com mais uma temporada do Trampapo. Boa sorte na carreira. Até mais!